Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Moa Responde, um Moa Responde natalino. Eu sei que o Natal já passou, mas hoje é dia 27 e eu vou aproveitar para te desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo para você. E você que deseja o mesmo para mim, coloca aqui embaixo nos comentários também o seu Feliz Natal e o seu próspero ano novo para mim. E coloca aqui embaixo também se eu já te ajudei em todos os nossos vídeos aqui do nosso canal do YouTube. Tá certo? Então, produção, coloca o Moa aqui com o chapéu natalino, aquele chapéu natalino, e é o que eu desejo para você. Um ano repleto de realizações e um Feliz Natal. Roda a vinheta aí, produção. Tamo junto. Vamos lá, a primeira pergunta que nós temos aqui, eu estou olhando para cá que a pergunta está aqui, do nosso querido inscrito aqui do canal, Ademir Nunes 1144, sempre com perguntas excelentes. Um abraço aí para o grande Ademir. Boa tarde, vou utilizar a fundação da casa para aterramento. Uma coisa importante, item 64111 NBR 5410 fala que preferencialmente, ela usa exatamente essa palavra, preferencialmente você vai trabalhar com as fundações da sua edificação como aterramento principal dela. Como posso ligar o BEP sendo uma caixa separada? BEP, pessoal, é o barramento de equipotencialização principal. É onde eu vou equipotencializar, ou seja, deixar no mesmo potencial todo o meu sistema de condução. Esse sistema de condução pode ser o quê? Uma barra de aço galvanizada, pode ser uma estrutura metálica, uma eletrocalha, uma massa que leva essa condução até um ponto específico, um quadro de distribuição. Para você que não sabe, um quadro de distribuição que tem coisa elétrica dentro, tudo que é metálico, que tem coisa elétrica dentro, é chamado de massa na NBR 5410. É metálico, que tem coisa elétrica dentro, é uma massa. Então, uma eletrocalha que tem cabos dentro é o quê? É uma massa. As minhas massas, elas precisam ser aterradas no BEP, que é o meu barramento de equipotencialização principal. É onde eu vou interligar tudo. Quando eu interligo tudo através de um cabo, que é o meus condutores de proteção, né? Isso aqui são os condutores de proteção. Quando eu interligo tudo através de cabos, o que eu estou fazendo aqui? Deixando todo mundo no mesmo potencial. Essa palavra equipotencialização, ela significa isso. Equi vem de igual. Equipotencialização, né? Potencialização vem de potencial, ou seja, deixar todo mundo no mesmo potencial através de cabos e um barramento. Então, o barramento de equipotencialização principal é justamente isso. O Ademir pergunta, vou utilizar a fundação da casa para aterramento. Como posso ligar o BEP sendo uma caixa separada? Seria cabo de cobre nu ou barra galvanizada? Pessoal, é o seguinte, como que eu faço a interligação? Porque o que acontece? O que o nosso querido Ademir, vou até passar para esse lado aqui. O que o nosso querido Ademir está falando? Ele está falando o seguinte, ó, vamos supor que a gente tem uma casa aqui. Então, a gente tem uma casa, certo? A gente tem uma casa. Aí nessa casa eu vou usar a fundação. Então eu vou usar, isso aqui é a fundação. Eu vou usar a fundação como aterramento. Então isso aqui, ó, coloca aí, produção, ferragens. As ferragens da fundação, coloca aí. Isso aqui são as ferragens da fundação. Eu vou utilizar ela como aterramento. Mas como é que eu vou interligar barras de aço, fundação, ao aterramento da minha residência? Porque é o seguinte, o meu barramento de equipotencialização principal, ele provavelmente vai estar no quadro de distribuição principal. Então vai ter uma barra aqui, dentro desse quadro de distribuição principal. Então, vamos ampliar isso aqui, vai ser uma barra. Como que eu vou interligar essa barra de cobre? Coloca aí, produção, barra de cobre. Coloca uma barra de cobre de um quadro de distribuição qualquer, uma barra de cobre. Como é que eu vou interligar essa barra de cobre a uma fundação com barra de aço galvanizado? Como é que eu faço essa interligação? Essa é a grande questão do Ademir. Essa interligação está na NBR 5410 e ela fala, eu vou deixar aqui o item da NBR 5410 que explica justamente essa interligação. Como é que eu gosto de fazer? Essa interligação vai ser da seguinte maneira. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma barra de aço galvanizada de 8 milímetros, pego uma barra de aço galvanizada, saio da fundação. Então eu faço aqui, ó, primeiro, uma solda elétrica, certo? Faço uma solda elétrica entre a minha barra da fundação com uma barra de aço galvanizado que eu vou trazer e vou sair aqui dela, sair da fundação.
Então essa barra está lá embaixo, conectada na fundação. Faço uma solda elétrica entre a minha barra de aço galvanizada de 8 milímetros e saio dela aqui um pouquinho. Quando eu saio dela aqui um pouquinho, eu vou fazer outra coisa. Eu vou, através de uma solda exotérmica, faço uma solda exotérmica na minha barra de aço galvanizada. Nessa solda exotérmica eu saio com um cabo de cobre nu de 50 milímetros quadrados, vou subindo até chegar no meu BEP. Este condutor aqui a gente chama de condutor de aterramento, certo? Então, é assim que eu faço. Solda elétrica com espessura de diâmetro de 8 milímetros, através de uma barra de aço galvanizada com a barra da fundação. Depois faço uma solda exotérmica. Então aqui eu esqueci de colocar, né? Mas aqui, ó, é uma solda exotérmica. Quem explica isso? Exatamente o item que eu pus na tela aí da NBS 5410 para vocês. É assim que a gente faz essa conexão. É assim que eu interligo o meu BEP através de um condutor. Esse condutor aqui é de 50 milímetros quadrados, 7 fios, cabo de cobre nu. É assim que eu faço essa interligação com a minha fundação. Muito simples, só que isso aqui tem que estar, essa explicação toda tem que estar no seu projeto elétrico, tá certo? Vamos para a próxima dúvida. A próxima dúvida é do engenheiro eletricista Diógenes Silva 6740, um nome imenso. Fala, Moacir, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Para cada DR é um dispositivo diferencial residual, é um dispositivo para você identificar fugas de corrente e fazer a proteção das pessoas contra choques elétricos. Para cada DR, obrigatoriamente, eu preciso ter um disjuntor. Por exemplo, DR do chuveiro, DR da copa, DR da cozinha, eu colocaria um disjuntor para cada ou poderia ser um geral para atender todos. É o seguinte, o DR, pessoal, esse dispositivo, o que ele vai fazer? O que vai nele, tá? Eu tenho ele bipolar e eu tenho ele tetrapolar. Ou seja, tem 4 polos ou 2 polos. Nesse de 2 polos, ele vai fase neutro nele. E sai fase neutro para o circuito. O que esse DR vai fazer? Ele vai estar fazendo a leitura aqui, ó, corrente que entra, a corrente que volta. Circuito fechado, não é verdade? Então, corrente que passa aqui é a corrente que vai voltar. Se a corrente que passou for diferente da que voltar na ordem de 30 mA, isso se for um DR de 30 mA, o que ele vai fazer? Vai fazer a sua atuação. Ou seja, ele vai pensar o seguinte, entra fase e volta neutro. Não voltou a mesma corrente aqui que veio para cá. Então, ela está indo para outro lado, pode estar indo para uma pessoa. Eu vou atuar. Aí, o que o DR faz? O DR atua. É isso que acontece. Da mesma forma, acontece no tetrapolar. O último aqui vai neutro e os outros vai o quê? Vai fase. Mesma que entra é a mesma que volta. Tá vindo diferente? O que ele vai fazer? Vai atuar. É essa a jogada do DR. Percebem aqui que ele não secciona quando tem curto-circuito, ele não secciona quando tem sobrecarga. O DR ele tem corrente nominal apenas, certo? Então ele tem corrente nominal apenas para não ultrapassar a máxima corrente que os polos podem suportar, basicamente para isso. Mas ele não vai atuar quando eu tenho uma sobrecarga, ele não vai atuar quando eu tenho um curto-circuito. Quem atua é o disjuntor. Por isso que eu tenho que ter um disjuntor antes do DR. Aí ele perguntou, se eu estou trabalhando com DR individual para cada circuito, eu tenho que ter um disjuntor específico para ele, a não ser que eu trabalhe com DDR. Aí meu DDR é justamente um disjuntor DR, ele vai ter as duas funções em um único dispositivo, é mais caro. Então geralmente o que o pessoal faz? Trabalha com o disjuntor e depois o DR específico. Lembrando, coordenando as correntes, corrente do DR tem que ser maior ou igual à corrente do disjuntor. Justamente porque se eu tiver uma sobrecarga aqui, ele não afetar os polos do DR. Vamos supor que eu tenho um disjuntor de 25 e o meu DR é de 20. Tá? Então, se estiver passando 25 aqui, o meu DR só suporta 20. Isso vai afetar. Então, a corrente do meu DR tem que ser maior ou igual à corrente do meu disjuntor. Então, eu tenho que trabalhar assim com o disjuntor para cada DR na minha instalação. Posso trabalhar com DR geral? Pode. Problema. Se você trabalha com DR geral na minha instalação, você tem que ter disjuntor geral, DR geral, e esse DR vai fazer os meus circuitos. Isso é primordial, gente. Isso é fundamental, tá?
Então, disjuntor geral, DR geral e vai fazer os meus circuitos. Esse DR é de 30 mA. Problema que eu tenho? Trabalho com DR de 30 mA no geral em um grande quadro de distribuição, residencial não, mas um grande quadro de distribuição, eu posso ter fugas naturais de funcionamento de carga. E essas fugas somarem 30 mA, porque 30 mA é muito sensível. Esse DR de 30 mA é chamado de DR de alta sensibilidade. Então, as fugas naturais de corrente de cargas em funcionamento com ar-condicionado e motores podem fazer esse cara atuar em funcionamento normal. Esse é o risco de trabalhar com DR de 30 mA. Então, se eu trabalho com DR geral, eu trabalho com DR de 300 mA para fins de seccionamento automático e trabalho com DR de 30 mA para circuitos específicos de área molhada que são obrigatórios na NBR 5410. Tá certo? Para você ter a sua dúvida respondida no Moa Responde, tem que comentar em algum vídeo do quadro Moa Responde. Para você ter a sua dúvida respondida no Moa Responde, você tem que se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo do Moa Responde. Espero que eu tenha ajudado vocês. E novamente, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo com muita engenharia elétrica na veia. Tamo junto.